dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, seres humanos, bem-vindos, sermoventes, bem-vinda, humanidade, à primeira jornada Cuscuz FolkCon. Esse é um evento aliado ao GRUJORD, ao Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Diversidade Cultural, e a disciplina optativa do curso de jornalismo da UFPB, Estudos em Folk e Comunicação. Temos oficialmente 52 inscritos, que são alunos, né, internos à UFPB e externos a outras instituições superiores. Né? Este é um momento de partilha, de conhecimento, de saber, de aprendizagem, de esclarecimento, mas também para a gente criar dúvidas. A dúvida é um leitmotiv que nos faz crescer, que nos faz querer saber mais, que nos faz pesquisar, que abre horizontes. Né? Então, que também ninguém saia daqui dizendo, agora eu já sei de tudo, eu sei tudo. Não. Vamos absorver e absolver o que não sabemos, tá? Vamos nos perdoar também, mas vamos nos dispor a ouvir para aprender e ter conhecimento do que seja esse universo da folk comunicação. A primeira jornada Cuscuz FolkCon tem este nome porque cuscuz combina com tudo. Deixa se dá para vocês verem isto aqui. Cuscuz combina com ovo, com manteiga, com queijo, com leite, com carne. Cuscuz combina com tudo, com carne seca, com charque, com bode, com manteiga do sertão. Cuscuz combina com saber, com desejo de conhecer, com desejo de pesquisar. E aqui o GRUJORD e o Estudos em Folk e Comunicação agradece ao nosso guru, ao nosso mentor, professor Severino Lucena, que ao discutirmos os nomes para esta jornada, ele nos iluminou e disse, professora, cuscuz. E cuscuz é e cuscuz será. Então, gratidão ao nosso querido e amado eterno mestre, professor Severino. Um beijo e esteja conosco, querido. A primeira jornada Cuscuz FolkCon é uma atividade anual do GRUJORD, que é o Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Diversidade Cultural, e tem sua primeira edição neste ano de 2021. E é um grupo atrevido, porque a primeira atividade do grupo é esta jornada. A segunda atividade vai ser a primeira jornada Trilhas FolkCon. Aguardem que vamos ainda falar sobre trilhas. O GRUJORD é um grupo de estudo e pesquisa vinculado ao curso de graduação de Jornalismo e Relações Públicas da Universidade Federal da Paraíba, além de ter pesquisadores de outras instituições como a FPB, Faculdade Internacional da Paraíba, e a Uninassal, Faculdade Maurício de Nassau. E também outros pesquisadores que estão em processo de doutorado, né, e uns ainda tentando, mas são professores no campo da aprendizagem. O grupo inicia suas atividades agora, nesse período remoto, do ano 2020.2, mas estamos em 21, mas é o período ainda do fim do ano passado. Vinculado à disciplina optativa Estudos em Folk e Comunicação, oferecida pelo curso de jornalismo da UFPB. Cuscuz FolkCon objetiva apresentar pesquisas no campo da folk comunicação, em suas diversidades metodológicas e temáticas, bem como compreender, debater e refletir em um fluxo interdisciplinar as amplas manifestações folk comunicacionais e folk culturais, as discursivas, mediáticas, subjetivas, juntamente com discentes de graduação e de pós, em suas pesquisas de TCCs, monografias, dissertações e teses.
Serão 5 encontros síncronos, toda segunda-feira, dos dias 26 de abril, inicia hoje, a 24 de maio de 2021, das 9 horas às 11 da manhã, com pesquisadores na área, constituintes da diversidade folk comunicação e folk comunicacional, que dissertarão sobre suas pesquisas e experiências acadêmicas. Então, hoje nós vamos ter folk comunicação e desenvolvimento local com o professor Andréa Carini. No dia 3 de maio, vamos ter Pensando a folk comunicação na produção de pautas jornalísticas com o professor Ítalo Romani. No dia 10 de maio, as estratégias de folk marketing com a professora e doutora Gabriela Gadelha. No dia 17 de maio, teremos Folk Comunicação e Neuromarketing, Convergências e Insurgências, com o mestre Eudo Jansen e também professor. E fechando a nossa primeira jornada Cuscuz FolkCon, no dia 24 de maio, vamos ter o tema Folk Comunicação, Mídia e Identidade Cultural, com o mestre Flávio Santana. Então, sintam-se todos abraçados virtualmente. Tomem e preparem o café de vocês, que vai ser uma manhã saborosíssima, vai ser uma manhã riquíssima, iluminada. Eu até pensei que essa luz aqui talvez fosse estourar, mas eu disse, não, eu vou deixar para vir essa iluminação para a gente. E convido também que essas coisas que a gente faz ao vivo, que elas sejam organizadas, porém de uma forma leve, como está sendo a proposta do Grujordi, de pensar a folk comunicação, de pensar as diversidades culturais numa forma de compreensão, de aceitação e de respeito ao outro. Não é? Agradeço aqui as monitoras, alunas de Relações Públicas, Vitória Bezerra, Débora Laís, Giovana Cristine e Heloísa Bárbara, que nos deram e estão dando, e vão, nesta primeira jornada, reforçar esse auxílio, não é, nessa questão da visualidade, nas mídias sociais, aqui conosco. Então, eu agradeço, e de modo particular, os mestres e mestras grujordianos, professor Andréa Carini, Ítalo Romani, Gabriela Gadelha, Flávio Santana, Gisele Gomes, Ieda Lituac e Eudo Jansen, que são professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras incansáveis na labuta da pesquisa, da aprendizagem e dos afetos. E convido, agradeço ao meu povo, aos meus alunos e meus desorientandos e orientandos que estão aqui, né, que continuem nessa labuta, que continuem nesse desejo de aprendizagem, não é? Que é uma riqueza quando a gente está em sala de aula, através desse quadrado de um computador, de uma tela de celular, mas que proporciona esse sabor de saber. Então, sejam bem-vindos, estejam conosco, fiquem, porque, inclusive, eu já vou adiantar, a gente vai ter um sorteio aqui maravilhoso. E a lista de presença segue mais adiante. Convido agora a mestre Gisele Gomes. Querida, gratidão, se aproxime, traga seu café e seu cuscuz, né, para dar continuidade à nossa primeira jornada Cuscuz FolkCon. Eu vou sair, mas estou aqui com vocês. Um beijo. Obrigada, professora. Muito bom estar aqui com vocês. Eu queria primeiro apresentar o que eu trouxe de especial para a gente hoje, né? Olha aqui, delícia. Né? Porque participar de um encontro assim online tem as suas vantagens, né? Uma delas é que a gente pode fazer o nosso cuscuz, o nosso café e estar participando desse encontro maravilhoso. Eu gostaria de apresentar para vocês, nesta manhã, a professora Andréa. Alguns já conhecem, né? Outros vão ter o privilégio de conhecer.
A professora Andréa, ela é professora do curso de Relações Públicas, né, da UFPB. Ela é doutoranda em Ciências da Informação, também aí na Universidade Federal da Paraíba. É mestra em Comunicação e Culturas Midiáticas e é vice-líder desse grupo de pesquisa maravilhoso, que é o GRUJORD, que é o Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Diversidade Cultural. A professora Andréa, ela pesquisa sobre comunicação, sobre folk comunicação, pesquisa sobre jornalismo cultural e desenvolvimento local. Recentemente, né, ela fez uma pesquisa sobre resiliência informacional no ensino superior, nesse contexto de pandemia. Então, eu creio que a professora Andréa vai trazer muitas contribuições para a gente nessa manhã, tá certo? O nome da palestra é Folk Comunicação e Desenvolvimento Local. Então, que a gente possa elaborar as nossas perguntas, tá bom? E coloca no chat que nós vamos fazer esse repertório aí de perguntas. A professora Andréa vai apresentar, né, fazer a palestra dela e logo após a gente vai poder interagir, tá bom? Então, professora Andréa, seja bem-vinda ao nosso grupo e vamos saborear o nosso cuscuz e escutar a professora. Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Gisele. Obrigada, professora Sueli, pelas palavras maravilhosas e incentivadoras, como sempre. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipe que está organizando o evento, o professor Eudo, que está aqui na técnica, dando um suporte maravilhoso, as minhas alunas queridas de Relações Públicas, todos os palestrantes, mediadores, que se dedicaram para a gente comer esse cuscuz aqui juntos. E eu vou começar pedindo para o professor Eudo colocar aqui minha apresentaçãozinha, porque a gente segue um percurso mais ou menos fixo para a gente não se perder, né? E eu não passar a manhã toda aqui falando com vocês. Também quero dizer que eu estou muito feliz por fazer parte desse momento histórico do nosso grupo. Como a professora Sueli falou, a gente é um grupo atrevido, então a gente já começou fazendo um evento para que a gente possa expandir esse sabor desse cuscuz aqui com o GRUJORD, né? Com pesquisadores tão maravilhosos. Eu já tive o privilégio de ministrar essa disciplina de folk comunicação no curso de Relações Públicas, e como ela era uma disciplina optativa, eu também recebi muitos alunos de jornalismo, e foi um prazer enorme. É uma disciplina, de fato, muito motivadora, porque a gente tem essa possibilidade da diversidade da cultura em vários âmbitos, né? Então, a folk comunicação acaba abrangendo vários objetos empíricos, e eu vou aproveitar esse momento, enquanto não começa, para dar uma dica a vocês. A Rede FolkCom está com a Conferência Brasileira de Folk Comunicação aberta, com inscrições abertas. A submissão de artigo é até o dia 14 de maio, então aproveitem, se inspirem nesses encontros, nessas conversas que teremos, para participarem também desse evento, que é um evento maravilhoso, com um custo super acessível, sobretudo para aluno, e é uma grande oportunidade de aprendizagem. Vai ser online esse ano, né, na Universidade do Maranhão, Federal do Maranhão, e aí nas redes sociais vocês conseguem, no Instagram, na Rede FolkCom, por exemplo, vocês têm todas essas informações, certo? É uma dica que eu deixo aqui para vocês. Mas vamos lá. Então, a gente vai discutir, nossa proposta é discutir folk, comunicação e desenvolvimento local. São temas bem abrangentes, mas eu fiz um pequeno recorte para que a gente possa começar a conversar e aí surgir dúvidas e outras perspectivas sobre o tema. Pode passar, professor Eudo. Então, eu trouxe aqui um roteirozinho para que a gente não se perca nesse caminho, né, dessa conversa que a gente vai ter hoje, a partir de tópicos que a gente vai discutir. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho de Luiz Beltrão, né, e seu pioneirismo na comunicação. Vamos falar um pouco da teoria da folk comunicação, né, o que é
folk e comunicação mesmo, os grupos marginalizados, o conceito de desenvolvimento local, os capitais que envolvem esse desenvolvimento, algumas dimensões práticas do desenvolvimento local. Depois a gente vai falar um pouco sobre essas estratégias comunicacionais para o desenvolvimento local, como é que esses temas conversam, se relacionam, né? E como eles estão ligados. E algumas considerações finais. Pode passar, professor. Então, vamos lá. Nosso primeiro slide aqui é o nosso queridíssimo Luiz Beltrão, esse homem multitudinário, né? Multitudinário no sentido não de multidão, mas de tantos papéis que ele exerceu durante sua vida e como ele contribuiu de forma enorme para vários âmbitos, em vários âmbitos da ciência. Ele é considerado o pai da folcomunicação, porque foi ele que criou a teoria da folcomunicação, né? Ele nasceu lá em 1918 e faleceu em 1986, e exerceu inúmeros papéis: advogado, jornalista, pesquisador, sindicalista, educador, coordenador do curso universitário e fundador do curso universitário de jornalismo lá na Universidade Católica de Pernambuco, escritor e também relações públicas, mesmo que não de formação, mas exerceu o trabalho de relações públicas de forma brilhante em relação à pesquisa na área de comunicação. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais nele. Pode passar. E aí eu trouxe aqui alguns dados, né, um recorte pequeno das contribuições de Luiz Beltrão para a nossa área da comunicação, né? Porque a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando sobre quem foi Beltrão, mas aí eu fiz um pequeno recorte com foco no pioneirismo deles na área da comunicação. Então, Beltrão era um incansável empreendedor no sentido de realização, né? Então, ele começou como repórter lá no Diário de Pernambuco, ainda aos 18 anos, e com essa prática dele no jornalismo, ele acabou adquirindo uma experiência profissional que impulsionou o desenvolvimento dele na vida acadêmica. Então, ele não queria ficar apenas no mercado. Claro que a gente está falando de outra realidade, né? Os cursos, não existiam muitos cursos universitários, né? A profissão de jornalista era o jornalista de batente mesmo nessa época, então foi bem no início. E aí a primeira grande contribuição que eu gostaria de citar dele foi justamente a criação do curso de jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, lá em 1961. Esse curso, ele foi o primeiro curso de jornalismo da região Norte e Nordeste e foi o terceiro curso de jornalismo no país. Ele era um pernambucano, não sei se eu falei, então, imagine essa questão do pioneirismo e dessa contribuição que ele deu para a nossa área de comunicação e de jornalismo, especialmente, a partir da ciência. E ele, a despeito disso, a despeito de viver no Nordeste, imagine que hoje, com a globalização, a gente acaba conseguindo impor mais a nossa identidade cultural, né, nordestina, ainda bem, mas naquela época era muito difícil, e ainda assim ele quebrou barreiras e conseguiu criar esse curso, que é uma referência. E nesse processo, ele também se envolveu muito com a questão da academia e publicou inúmeros livros, porque não existia, o curso de jornalismo foi criado nessa época, vocês imaginam que não tinha muito material didático para passar para os alunos, né? Como é que a gente vai ensinar o que é ser jornalista se a gente só conhece a partir dessa visão do mercado naquela época? Então, ele também estabeleceu uma bibliografia extremamente didática que serviu como base para vários cursos de jornalismo no país na época, certo? Isso lá em 1961. Outro grande feito, outra grande contribuição do Luiz Beltrão foi na área de pesquisa. Ele criou justamente o primeiro instituto de pesquisa em comunicação do Brasil,
o ICINFORM, né, que na época se chamava Instituto de Ciências da Informação. E esse instituto também estava ligado à Universidade Católica de Pernambuco e tinha como objetivo justamente o treinamento de pessoal para a área de jornalismo, né, e também a realização de pesquisas na área. E, nesse sentido, ele também era um agregador. A partir do ICINFORM, ele conseguiu criar uma rede de pesquisadores, né, e compartilhar esse conhecimento da pesquisa na área de comunicação, que era muito recente nessa época aqui no Brasil. Além disso, Beltrão, ele foi quem criou a primeira revista científica na área de comunicação. Também foi ele, né? O nome da revista era Comunicação e Problemas, isso foi em 1965. Em 1965 foi quando saiu, nessa primeira edição da revista, o artigo dele, que se tornou a gênese da Foco Comunicação, que tinha o título Ex-Voto como Veículo de Comunicação Jornalística, certo? Então, teve uma repercussão enorme pela forma com que ele analisou esse objeto, que ainda não era estudado na área de comunicação, e a própria área de comunicação, enquanto pesquisa acadêmica, ainda estava iniciando, né? E ele foi o precursor. Outra questão fundamental para a gente entender quem era Beltrão é que, em 1967, ele se tornou o primeiro doutor em comunicação no Brasil, pela Universidade de Brasília. E eu acho que vocês se lembram como é que a gente vivia politicamente no Brasil nessa época, né, em 1967. E ele foi aprovado com distinção e louvor, ou seja, além de toda a contribuição para a área, do ponto de vista, a tese dele é considerada extremamente criativa, inovadora, né? E também foi a primeira na área de comunicação no Brasil, e ele ainda foi aprovado com distinção e louvor, ou seja, um título máximo. Ele não foi só apenas uma tese. E, a despeito disso, ele não teve o título de doutor, por conta de uma questão política básica. Por quê? Porque Beltrão, na tese dele, ele estava preocupado com os grupos marginalizados da sociedade, marginalizados no sentido de estar à margem do centro de decisões, da questão política, da questão de acesso à comunicação. Ele estava preocupado com as minorias. E discutir minoria naquela época era motivo de ser rechaçado, né, pelo governo que a gente tinha à época. Então, infelizmente, ele não recebeu o título quando deveria. Apenas 7 anos depois, quase 7 anos depois, fizeram essa reparação histórica e concederam o título a ele de doutor. Então, esse é o cara, é Luiz Beltrão. Pode passar, professor. E aí vocês imaginam, uma pessoa dessa, né, deve nascer uma a cada trilhões de pessoas, né? É um ser humano que estreou na vida, né, não nasceu, para fazer inúmeras revoluções e deixar contribuições que, até hoje, a gente reconhece como extremamente importantes para o desenvolvimento da comunicação, especialmente na área acadêmica. Então, foi ele que criou a teoria da focomunicação. Quando a gente fala de focomunicação, a gente vai ter inúmeros conceitos, né? Eu não trouxe o conceito literal que ele traz, mas eu acho que o mais importante é a gente entender do que se trata, né? De uma forma muito simples e literal, a gente pode pensar que focomunicação é a comunicação do povo, né? Ou seja, das pessoas que estão à margem da sociedade, a partir de vários aspectos, como eu já falei, políticos, econômicos, sociais. Então, como é que essas pessoas se comunicam? Então, a teoria da focomunicação é a primeira, aliás, é uma teoria genuinamente brasileira, criada por Luiz Beltrão, pernambucano, lá na década de 60, e, infelizmente, a gente, na academia, nem sempre tem a oportunidade, nossos alunos de graduação,
Eu tive o privilégio de, tanto na graduação quanto enquanto professora, ter contato com a focomunicação, ter me apaixonado por ela, ter participado de eventos, mas nem sempre isso acontece, porque isso é uma disciplina fundamental quando a gente vai estudar teorias da comunicação. É uma disciplina nossa, né? E, sim, voltando a esse conceito. Como é que Beltrão chegou a esse conceito de teoria da focomunicação? Como eu falei, de uma forma bem resumida, seria a comunicação do povo. Ele identificou que na nossa sociedade, naquela época, né, é importante a gente frisar que esse conceito foi construído numa época muito diferente da nossa, na década de 60, que eu acho que vocês se lembram um pouco desse contexto político e social, mas que é um conceito que se atualiza o tempo todo. Mas ele identificou que existiam dois sistemas de comunicação. Um sistema de comunicação tradicional, ortodoxo, que naquela época era formado pelos meios de comunicação tradicional. À época a gente não tinha internet, né? Internet como a gente conhece hoje, nem redes sociais, muito menos. Então, quem é que fazia parte desses meios de comunicação? TV, rádio, jornal impresso, que hoje a gente não tem a força que tinha naquela época, né? Temos pouquíssimos ainda em circulação no país. E esse meio de comunicação tradicional era dominante, obviamente, hegemônico, e tinha um outro sistema de comunicação, que era o sistema folk comunicacional. Esse sistema, na verdade, era produzido de forma artesanal, horizontal, onde os canais desse sistema são criados a partir de elementos da cultura popular, do folclore. Então, Beltrão identificou isso. Primeira coisa, claro que ele veio a partir de outras teorias, mas ele observou a nossa realidade empírica brasileira nesse contexto, à época, de que existiam duas formas de se comunicar, o tradicional e o folk comunicacional. O folk comunicacional muito mais democrático e feito com o protagonismo do povo, né? Uma linguagem utilizada pelo povo. Pode passar, Eudo, por favor. E aí, como é que ele identificou essa divisão, né? A partir de que objetos? Eu acho que vocês já viram, para quem é aqui de João Pessoa já foi ali na Capela da Penha, né? Vocês já viram peças como essas que a gente está vendo aqui na foto, que são chamados ex-votos, que são objetos que simbolizam justamente um alcance de uma graça, a pessoa faz uma promessa, por exemplo, a Nossa Senhora da Penha, para ter uma recuperação de uma perna. E aí, assim que essa promessa é cumprida, os devotos vão lá no Santuário da Penha e deixam uma perna. Pode ser de madeira, de gesso, no caso de uma perna, quando é um problema de perna. Pode ser uma casinha, quando o sonho da pessoa é uma casa própria e eles conseguem ter essa casa própria. Todos esses objetos comunicam. E aí foi isso que Beltrão percebeu. E esses objetos a gente chama de ex-votos. Então, são objetos que simbolizam esse alcance, o alcance de uma graça. E Beltrão identificou, o que é que Beltrão viu, além disso que a gente está falando? É que esses objetos, eles também são veículos jornalísticos, que informavam ideias, opiniões e anseios dos grupos sociais que não eram contemplados pelos meios ortodoxos, tradicionais. Então, os ex-votos também é uma forma de comunicar do povo, é um veículo jornalístico, é uma forma de passar uma mensagem, tá? Pode passar. E aí, nesse sentido, outro conceito que eu acho que é fundamental para a gente entender a focomunicação, também proposto por Beltrão, são os grupos marginalizados, que hoje a gente ainda vai ver na sociedade esses grupos, mas que eles foram atualizados também por conta da nossa realidade. Então, Beltrão vai dizer que a audiência da focomunicação, dentro dessa audiência existiam 3 grupos de indivíduos que eram excluídos do sistema político e de comunicação. E quais são esses 3 grupos? O primeiro eram os grupos rurais marginalizados. Quem seria, né, esse primeiro segmento da sociedade que ele identificou?
seriam aquelas pessoas que estavam distante geograficamente, né? No qual os recursos econômicos também eram escassos e tinham um baixo nível intelectual. Lembrem-se que isso tudo já faz muito tempo, né? Essa teoria é um pouco datada nesse sentido histórico, mas que essa realidade permanece. São pessoas que moravam lá nos confins, que não tinham acesso a nada. A própria questão da internet hoje em dia, a gente tem a ilusão de que todo mundo tem acesso, mas a gente sabe que boa parte da população brasileira não tem acesso à internet, nenhuma conexão, e quando tem nenhuma conexão boa, né? E ela acabou sendo popularizada muito mais pelos smartphones, né? Então, esses grupos rurais marginalizados, ele caracterizou dessa forma. Outro grupo marginalizado que ele caracterizou foram os grupos urbanos marginalizados. E aí esse grupo é formado por indivíduos que estão nos escalões mais inferiores da sociedade, constituindo as classes subalternas, desassistidas, subinformadas, e com as mínimas condições de acesso, seja à educação, a serviços públicos básicos, saúde, né? Enfim, sem desassistido como é a maioria da nossa população brasileira, infelizmente. E o terceiro grupo que Beltrão identificou foram os culturalmente marginalizados, que podem ser urbanos e rurais. Esse grupo é um grupo de pessoas que a gente pode dizer mais revolucionário do ponto de vista da contestação à ordem social vigente, sabe? Não só a ordem social vigente, mas também aos próprios princípios de moral que regulam a sociedade. Ele também se subdivide em outros 3 subgêneros, mas eu não vou entrar aqui, porque o nosso foco não é esse. Como eu falei, a gente está fazendo um recorte sobre comunicação e desenvolvimento local, então não vai dar para a gente falar sobre tudo aprofundadamente. A gente vai dar pistas para que vocês se interessem pelo assunto e possam pesquisar mais, certo? Então, eu não sei, eu acho que ficou claro, né? Só recapitulando, a teoria da comunicação foi criada por Luiz Beltrão. Ele identificou que existiam 2 sistemas comunicacionais, um sistema tradicional formado pelos meios de comunicação de massa à época, né, de forma hegemônica, e um outro, o sistema comunicacional produzido de forma artesanal pelos grupos marginalizados. Então, esses grupos marginalizados, eles passaram a traduzir o que o sistema tradicional de comunicação veiculava para a linguagem que fosse compreensível para a sua audiência folk, para os seus pares, né, digamos assim. A gente vê isso, por exemplo, a partir do cordel, né? Até hoje o cordel é um veículo de comunicação, um veículo jornalístico, que traduz a realidade dos fatos, seja no âmbito nacional ou internacional, né? Tem cordéis que falam de política, por exemplo, a partir dos Estados Unidos, falam das questões sociais que a gente vem enfrentando com a pandemia. Então, eu acho que o cordel é uma forma simples de a gente entender, além do próprio ex-voto, né? O que seria um instrumento de comunicação, certo? Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento local. Então, gente, desenvolvimento local, segundo Paula, é um processo endógeno de mudança que leva ao dinamismo econômico e a uma melhor qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos. Apesar de Paula falar sobre pequenas unidades territoriais, é importante a gente pensar o local não apenas como um espaço geográfico pequeno, né? Pode ser uma micro-região, pode ser composto por vários estados, pode ser uma área metropolitana de uma cidade, pode ser um bairro apenas, pode ser uma pequena cidade do interior. Então, esse sentido de local tem a ver justamente como as pessoas estão ligadas, não só do ponto de vista geográfico, mas das relações sociais, econômicas, como elas fazem parte de digamos assim, de um arranjo, de uma rede, na qual elas possam juntas crescerem, certo? Então, é isso.
Qual o objetivo do desenvolvimento local? É justamente tornar dinâmicas as vocações de uma determinada localidade, de modo a favorecer o crescimento econômico e, simultaneamente, elevar o capital humano, o capital social, o capital empresarial, bem como conquistar o uso sustentável do capital natural. Quando eu falo em vocação da localidade, a gente pode dar vários exemplos para ficar mais fácil. Por exemplo, Cabaceiras, que eu acho que a maioria daqui conhece, é uma cidade que tem como vocação, do ponto de vista econômico, a caprinocultura, né? A questão do bode. E o que é que acontece? Foi identificado que essa vocação econômica trazia a geração de emprego e renda para toda a população de Cabaceiras. Não só essa questão, né? Eu falo, Cabaceiras também tem outras vocações, como, por exemplo, a questão de ser cenário para o audiovisual. Não sei se vocês conhecem o Lajedo de Pai Mateus, é um lugar maravilhoso, mágico, e lá já foram gravados mais de 52 filmes, né? Por conta da iluminação natural que eles têm lá, eles chamam de uma luz dourada, que é um tipo de luz que só tem lá, naquele lugar. Então, por exemplo, são duas vocações bem fortes lá em Cabaceiras. E o objetivo do desenvolvimento local é justamente identificar essa vocação e que seria uma vantagem comparativa em relação a outras localidades, ou seja, seria algo que a distingue das demais localidades. Quando a gente fala, por exemplo, a carne de sol, deixa eu me lembrar o nome, a carne de sol de Iancó, eu acho, eu esqueci agora o nome do município, mas seria uma carne de sol que a gente sabe que a qualidade é tão superior que acaba que ela levou o tipo de carne de sol recebeu esse nome associado àquela localidade. Do Picuí, isso mesmo, acabou tornando um sobrenome do produto, né? O próprio champanhe, o presunto de Parma, enfim. Então, como é que a gente consegue chegar nesse ponto? A partir do momento que essas vocações, essas vantagens comparativas de determinada localidade passam a ser exploradas economicamente e tornam vantagens competitivas, gerando, no contexto do desenvolvimento local, não apenas crescimento econômico, porque o crescimento econômico por si só não é capaz de elevar o desenvolvimento local. Pelo contrário, a tendência é que a gente não chegue nesse ponto. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente quer crescer economicamente, a gente quer gerar qualidade de vida para todas as pessoas daquela localidade. E aí a gente consegue isso a partir do desenvolvimento desses 4 capitais que eu vou falar agora para vocês, tá? Pode passar, professor. Antes de descrever os capitais, eu vou falar um pouco sobre as dimensões práticas do DELIS. DELIS, gente, é a sigla de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável, certo? E é importante eu lembrar a vocês que esse conceito de DELIS, ele é um conceito utilizado na academia, a partir de várias áreas, né? Seja economia solidária, a comunicação, meio ambiente. Ele também é utilizado por ONGs. Ele é, ao mesmo tempo, um conceito e uma metodologia. E é importante a gente pensar que essa metodologia ela não é um modelinho pronto que a gente pode aplicar para qualquer realidade, tá? Para qualquer localidade. Esse processo metodológico da implantação do desenvolvimento local requer um conhecimento enorme da localidade e, como eu falei anteriormente, é um processo endógeno, ou seja, parte de dentro para fora. Então, os protagonistas desse processo de transformação social são os próprios moradores da localidade, que enxergam
nessa metodologia uma possibilidade de transformação daquela realidade muito difícil do ponto de vista social e econômico, certo? Então, assim, falando um pouco dessas dimensões práticas do desenvolvimento local. Primeiro, é a questão da inclusão social. A partir do momento que a gente implementa um plano de desenvolvimento local numa localidade, a gente tem a possibilidade de incluir socialmente as pessoas. Por quê? Porque a gente vai gerar emprego e renda a partir da própria localidade, a partir da vocação da própria localidade. O fortalecimento e a diversificação da economia local é outra questão extremamente importante. Eu falei de cabaceiras, né? Só de cabaceiras eu falei da questão da caprinocultura, também falei da questão de ser palco para gravações audiovisuais, né? Cinema, novela, filmes, novela, e o Lajedo de Pai Mateus, né? Nesse caso especificamente. Vocês percebem que há uma diversificação dessa economia local. Por quê? Porque tem a festa do Bode Rei, por exemplo, que é uma festa que envolve toda a cidade. Mas, e depois da festa? Como é que fica? Como é que as pessoas se mantêm, né? Então, a gente precisa diversificar a economia local para que a gente não tenha viva apenas de uma sazonalidade econômica, né? Que a gente possa gerar renda e emprego o ano todo, tá? A questão da inovação na gestão pública, por quê? Porque a partir do momento que a comunidade, a localidade passa a se organizar, ganha força e consegue reivindicar junto ao poder público mudanças na própria gestão pública. A gente vê isso, por exemplo, a partir do orçamento democrático, né? Então, é uma força de representatividade dos interesses da localidade. Questão da proteção ambiental e o uso racional de recursos naturais, isso é fundamental. A gente vê isso, por exemplo, no Porto do Capim, né, como a comunidade se organizou de forma a preservar aquele lugar, e isso tem tudo a ver com a relação de pertencimento das pessoas com a localidade, justamente com o capital social, que eu vou falar daqui a pouco. E, claro, a própria mobilização social, porque a partir do desenvolvimento local, as pessoas são sensibilizadas para a importância de transformar aquela realidade, aquela comunidade, e se mobilizam socialmente, ganham força nesse sentido. Pode passar. E aí, esse conceito de desenvolvimento local integrado e sustentável, ele parte do pressuposto, do que eu já tinha falado por cima, que o crescimento econômico é necessário, mas não é suficiente para promover o desenvolvimento. Então, o nosso objetivo, a partir do DELIS, é justamente melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou seja, desenvolvimento humano, de todas as pessoas, desenvolvimento social, as pessoas que estão vivas hoje e as que estarão no futuro. Ou seja, desenvolvimento sustentável. Pode passar. Como eu tenho pouco tempo, eu vou dar uma apressadinha, que eu acabei indo um pouco devagar. Então, fazer o desenvolvimento humano, social, sustentável, nos desafia a pensar numa forma dinâmica de harmonizar esses 4 capitais. Pode passar. Então, o primeiro capital que eu acho importante a gente falar é o capital humano, óbvio, porque sem ele a gente nem estaria aqui conversando. E o que significa esse capital humano, né? Significa justamente desenvolver as competências dos indivíduos, o chamado CHA, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude, que são as competências, e a gente consegue isso através do quê? Através da educação. Mas isso não é o suficiente, a gente precisa também investir na qualidade de vida das pessoas, a partir da saúde, da alimentação, saneamento, transporte, segurança. Por quê? Porque é muito complicado para uma pessoa que não tem acesso a esses serviços básicos elementares, estar estudando, por exemplo, ele não tem nem sequer acesso à educação, como é que ele pode transformar a sua realidade? E o que é que isso vai resultar? Vai resultar em bens intelectuais, tecnologia e conhecimento aplicado na própria localidade. A gente desenvolvendo o capital humano. Pode passar. O capital social, gente, é justamente a questão da organização e da confiança mútua dentro da própria localidade. A rede de conexões resultantes da confiança e da cooperação entre os atores locais é que confere organização e capacidade de participação e, principalmente, empoderamento. A gente só se empodera quando a gente está junto.
E para que isso aconteça, a gente precisa confiar nos nossos pares, nos atores sociais que fazem parte da nossa comunidade. Então, assim, as redes de solidariedade, de ajuda mútua, são construídas quando há uma confiança, uma cooperação. A gente está falando de desenvolvimento e vocês pensam, isso é empreendedorismo. A grande diferença é que não é o empreendedorismo nos modos do capitalismo atual que a gente tem. Então, para desenvolver localmente, a gente precisa esquecer a competição e pensar na cooperação, a partir de associações, cooperativas, enfim. Vamos embora, pode passar. Aí tem o capital empresarial, que é justamente essa cultura proativa e empreendedora, né? Principalmente no cenário brasileiro que a gente tem, que o mercado de trabalho é terrível, né? Formal, e as pessoas são obrigadas a ter estratégias de autoemprego, o que não oferece muita coisa, né? Pode passar. Pode passar, professor, eu. Não. Então, assim, em relação ao capital natural, que é o último capital que a gente está falando, a gente está falando de sustentabilidade. A gente sabe que esse modo de produção atual que a gente tem é insustentável, e a gente já viu várias iniciativas em relação a isso. E para que a gente possa mudar e satisfazer também os desejos das gerações futuras, a gente precisa mudar esse padrão, e isso exige o quê? Um elevado capital humano, para que a gente possa compreender a importância dessa mudança, e também capital social, para que a gente possa juntos transformar tudo isso. Pode passar. Então, gente, aqui estão os 4 capitais. Esse desenho em um troncho foi eu que fiz. E o que eu quero dizer a vocês em relação a esse desenho é que não existe nenhuma possibilidade de desenvolvimento que se queira humano, social e sustentável sem a combinação simultânea desses 4 capitais. Pode passar. E aí eu queria falar um pouco, começar a relacionar esses 2 temas. Nesse contexto pandêmico, né? Eu tenho inquietação, por que a população mais vulnerável socialmente está mais exposta à pandemia, né? E a gente pode enumerar vários motivos, e eu citei alguns: falta de acesso aos produtos de higiene, saneamento, falta de acesso aos serviços de saúde. Então, não tem. Como é que a pessoa vai no PSF, está com suspeita de Covid, a médica passa um medicamento e ela não tem sequer condições de comprar? Como é que ela pode fazer esse tratamento, né? Fora isso, um pouco acesso à educação, sobretudo com as fake news nessa área. E, claro, as comorbidades também, como diabetes, hipertensão e obesidade, que a gente já foi comprovado que são pessoas que têm mais complicações com Covid. E se a gente for analisar essas 3 comorbidades, por exemplo, a gente vai perceber que elas são causadas, sobretudo, por uma questão alimentar, né? É uma questão de classe também, né? As pessoas com diabetes, hipertensão e obesidade, geralmente são pessoas que estão numa população, não só, né? Mas eu estou falando da população mais vulnerável economicamente. Como é que a gente pode se alimentar bem e não ter esse tipo de comorbidade? Pode passar. Então, assim, o Singer, lá na década de 90, ele veio criar o conceito de sindemia. Eu acho que isso é bem importante. A gente fala muito de pandemia, mas a gente tem que enxergar, ele é antropólogo e médico, que o nosso problema não é só uma pandemia, é uma sindemia. E assim, só para a gente entender, sindemia, sim, vem de sinergia, né? E a pandemia seria uma situação em que 2 ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma das 2 doenças, contribuindo para a carga excessiva de doenças numa população. Por que é importante compreender essa pandemia como sindemia? Porque ela precisa ser tratada dessa forma. Em que sentido? Que não se trata apenas de uma questão biológica, mas também tem uma relação direta com a questão econômica da população. Porque essas interações aumentam a suscetibilidade de uma pessoa prejudicar ou piorar seu estado de saúde, o que faz com que essa infecção não seja apenas uma comorbidade em si. Não sei se vocês entenderam. Se a gente for tratar apenas como pandemia, como tem sido tratado, por mais que as pessoas se vacinem, daqui a pouco a gente vai ter outra pandemia e a gente não vai ter cuidado da raiz do problema, que é uma questão social, de acesso à alimentação saudável, por exemplo, né? E, enfim, vamos embora, vamos passando, senão eu não termino hoje, que eu já estou, acho que só com 5 minutos. Já estou concluindo.
Então, nesse contexto, como é que a gente pode pensar em estratégias foco-comunicacionais para esse desenvolvimento local, para promover? A gente sabe que a comunicação é um elemento fundamental para o desenvolvimento local. Por quê? Porque só a partir da sensibilização e a mobilização dentro da localidade, com os atores locais, é que a gente pode transformar essa realidade. Aí eu trouxe aqui apenas 4 objetivos que a gente pode conseguir alcançar a partir dos elementos foco-comunicacionais, das estratégias foco e comunicacional. A questão da mobilização e sensibilização para o DELIS, o fortalecimento do sentimento de pertença a partir dos valores culturais, daquela vocação que é da localidade, aquela vantagem competitiva e comparativa em relação ao que a distingue das demais localidades, conscientização voltada para a saúde pública e fortalecimento também dos empreendimentos locais. Agora, pode passar, eu acho que eu já estou finalizando aqui, que eu vou trazer só imagens. Eu falei dessas estratégias, mas como é que a gente enxerga isso na prática? Eu trouxe aqui 2 imagens, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Essa primeira faz parte de um TCC, do curso de Relações Públicas, que eles fizeram na comunidade aqui, Tiago Neri, que fica aqui em Mangabeira. Para quem não sabe, eu moro na nação Mangabeira, né? Tenho muito orgulho disso. Tem uma comunidade bem próxima à minha casa, que se chama Tiago Neri, que tem uma pessoa importantíssima lá, que é Dona Boneca, que é uma líder comunitária, e que mantém uma escolinha lá para crianças. E esses meus alunos foram lá, fizeram um TCC lá, e criaram estratégias de comunicação, e uma das foi uma estratégia comunicacional, que eles fizeram uma peça de teatro. Esse menino aí seria o Coronguinha, tá? Ele representa o coronavírus. E aí eles fizeram todo um trabalho de educação, de conscientização a partir do teatro. Tem uma enfermeira aqui também, paraibana, que ela criou um cordel, coronavírus em cordel, para conscientizar sobre a questão da prevenção do coronavírus. Então, isso é outro instrumento foco-comunicacional. Pode passar. Aqui, quem não conhece o carro do ovo, né? Como não fortalecer o nosso comércio local a partir do carro do ovo? O carro do ovo é só um protótipo, digamos assim, de várias estratégias que podem ser feitas a partir desse carro de som, da bike de som, bicicleta de som, da venda, o que eu quero dizer, da venda de porta em porta, seja o carro da fruta, da pizza, do inhame, né? A gente tem muito isso. E isso é um instrumento foco-comunicacional. Por quê? Porque é um instrumento de comunicação artesanal, certo? Aqui tem uma foto do bode rei, que é justamente lá em Cabaceiras, esse é o rei, que é a festa, né? A festa popular é um instrumento da foco-comunicação aproximativo, a partir dos eventos. Tá? E isso possibilita também o desenvolvimento da localidade. Pode passar. Eu falei de bike de som, aqui tem uma bike de som, tá? E aqui eu também trouxe uma matéria de Pernambuco, do G1, que fala que moradores da comunidade levam mensagem segura sobre o Covid-19 usando bicicletas de som. Percebam a infinidade de possibilidades que a gente pode ter a partir dos meios de comunicação folk, né? Dos canais folks. Pode passar. Uma coisa, eu sou jornalista também, né? Eu sou jornalista e relações públicas, formada nesse curso que vocês estão aqui agora, e eu sempre fui apaixonada por fanzine. Fanzine também, como um meio de comunicação alternativa, também é um instrumento de foco-comunicação. Esse aqui é sobre a questão da saúde pública, sobre a valorização do SUS. Estou já concluindo. Aqui é um fly que foi distribuído em Pernambuco durante o carnaval, e aí eles trazem um texto extremamente foco-comunicacional. Tua boizinha usa a fantasia que ela quiser. Ruim é a tua de donzelo. Ou seja, a expressão donzelo tem tudo a ver com os elementos da nossa cultura local. Pode passar. E era uma forma de conscientização. Aqui tem uma experiência que eu acho maravilhosa, que é o projeto Cocada na Quenga, que eu não sei se vocês conhecem, é um grupo de mulheres da associação Mãos que se Ajudam, que elas fazem a cocada na Quenga do Coco, lá em Lucena. Então, por exemplo, uma estratégia que a gente fez a partir de um projeto de extensão, uma estratégia de foco comunicacional, foi trazer depoimentos dessas mulheres durante a pandemia sobre a relação delas com a associação, porque a associação teve que fechar por conta do isolamento social.
e a partir disso, com a flexibilidade, elas conseguiram fazer encomendas de novo e voltar a ter uma renda, porque elas estavam recebendo, à época, apenas auxílio emergencial. E olha que coisa mais comunicacional do que uma cocada feita na quenga do coco, né? Pode passar. Acho que eu já estou concluindo. Pronto. E aí eu trouxe algumas conclusões aqui para você, gente. Primeiro, o desenvolvimento local é uma importante ferramenta de redução das desigualdades sociais. E, óbvio, por ser um processo endógeno, a sensibilização da comunidade depende dessa sensibilização da comunidade, da parceria com os poderes públicos, ONGs, para que realmente isso possa acontecer, né? Parece algo utópico, mas não é. Existem vários casos que isso foi possível. E outra coisa, o importante é a gente pensar que as mudanças só são feitas a longo prazo, nada muda de uma hora para outra. Em relação à folcomunicação, ela tem um caráter pedagógico fundamental nesse contexto de pandemia, né? Como a partir dos instrumentos folks, para conscientizar. E, além disso, a própria internet, ela, a partir das reivindicações dos grupos marginalizados, ela consegue criar redes de solidariedade a partir desses ativistas locais, a partir da arrecadação de alimentos, material de higiene pessoal, por exemplo, para essas comunidades que não têm acesso, né? Então, é isso, gente. Pode passar. Aqui tem algumas referências. Se vocês quiserem, eu posso mandar para a professora Sueli compartilhar com vocês. Pode passar. Eu quero agradecer. Desculpa que eu passei do tempo um pouquinho, mas a gente pode voltar a conversar daqui a pouco nas perguntas. Espero que vocês tenham gostado, mas o tempo foi curto. Obrigada. Agora eu passo para o professor, para a Gisele. Obrigada, professora Andréa, pelas contribuições. Eu acredito que foram grandes contribuições para a gente. Tem um dos comentários que colocaram lá no YouTube, assim, né? A gente nunca tinha parado para pensar em algumas coisas, em alguns objetos que são tão pertinentes e que fazem parte da nossa vida e que nós nunca associamos isso a um objeto de pesquisa folcomunicacional, né? Então, assim, e nós aqui no Nordeste somos muito privilegiados em relação a isso, né? Então, acho que esse comentário aí da Débora, ele foi muito, muito interessante, porque é para isso que existem encontros desses, né? Para que possa motivar, instigar a gente a perceber que existem novos sabores, né? E novos saberes a partir de elementos da nossa cultura, a partir de elementos das nossas vivências, né, do empírico, né? Bom, a lista de presença, o professor Eudo vai disponibilizar, tá? Lá no chat, e aí vocês estão à disposição aí para preencherem. E eu queria saber das perguntas, onde é que elas estão, não é? Para que a gente possa interagir um pouco com a professora Andréa. Eu não vi ainda nenhuma pergunta no chat. Todo mundo dizendo que está bom e tal. Olha aqui, tem uma. Isabelle perguntou assim: professora, qual é a diferença entre desenvolvimento local e desenvolvimento econômico? Então, Isabelle, pergunta ótima. Desenvolvimento econômico, ele pressupõe apenas o crescimento econômico, né? O desenvolvimento local, ele tem uma preocupação para além dessa questão econômica. A gente quer enriquecer, mas quer enriquecer juntos. A gente quer, ao mesmo tempo, gerar qualidade de vida para todos os atores locais envolvidos. A gente quer desenvolver o nosso capital humano. A gente quer se mobilizar politicamente para reivindicar o que é direito nosso. A gente quer fortalecer nossa relação de pertencimento a partir dos nossos valores culturais daquela localidade. Então, assim, ele precisa ser, esse desenvolvimento para ser local, né, ele precisa gerar qualidade de vida para todo mundo daquela localidade, né? Oportunidade de renda, emprego para todo mundo. Não é só... Porque o desenvolvimento econômico, muitas vezes, pressupõe apenas o crescimento econômico, que a gente acaba reproduzindo o modelo do capitalismo que a gente vive, né?
Então, no desenvolvimento local, a gente busca quebrar isso a partir da economia solidária, a partir das associações, cooperativas, gerando desenvolvimento para todo mundo, principalmente focado no ser humano, nos atores locais que fazem parte daquela localidade. Então, eu acho que essa é uma diferença básica. O desenvolvimento local acaba sendo um contraponto a esse modelo capitalista que a gente tem hoje de exclusão, né? A gente busca gerar a autogestão e autossustentabilidade dentro da localidade, obviamente a partir de parcerias com governos, com ONGs, né? Eu acho, não sei se eu respondi. Isso. Tem um autor, que é o Amartya Sen, né, que ele fala que esse desenvolvimento local é um desenvolvimento para a liberdade, né? E a liberdade nesse contexto amplo, de qualidade de vida, né, de valorização do endógeno, do pertencimento ao território. Então, assim, é para esse tipo de liberdade. E não apenas, né, nós limitarmos ao desenvolvimento econômico. Né? Acho que é isso que a professora Andréa quis colocar e que, de fato, é uma realidade, né? Tem uma outra questão aqui que diz assim, professora, qual é a importância desse desenvolvimento local nesse momento de pandemia? Acho que talvez, assim, algumas indicações, né, de como esse desenvolvimento local pode contribuir para essa situação trágica de pandemia que nós estamos vivenciando. Uma pergunta extremamente pertinente, né? A gente está vivendo nesse momento muito difícil e, como eu falei, a gente está vivendo uma sindemia, então a gente está lidando com aspectos sociais. A gente sempre escuta alguém dizer, nossa, com a pandemia as desigualdades sociais estão cada vez mais expostas. É verdade, mas estão expostas por quê? Porque a população mais vulnerável socialmente também está mais adoecida, como não poderia ser, já que não tem condições de acesso nem a serviços de saúde, né? Vocês imaginam que muitas vezes, eu já vi relatos sobre isso, que nessa pandemia, se você chegar com sintomas para ser atendido na UPA, se você não tiver o teste positivo, você não é prioridade para esse atendimento. E aí, como é que você consegue esse teste positivo? Esperando por aquela fila enorme do SUS para poder conseguir testar. E, enquanto isso, se você não estiver em situação extrema, você não tem acesso a esse sistema de saúde, apesar de ainda ser um dos melhores, né, no mundo, que é o SUS que a gente tem, mas a quantidade de gente a ser atendida é muito grande, então, e a gente vive nesse desgoverno aqui, que não é só uma questão local, né, no Brasil todo, a gente... Não gosto nem de falar nisso para não estragar nosso dia, mas a gente vive numa situação que é complicada. Então, como é que o desenvolvimento local ajuda nesse processo? Justamente a partir do capital social, que eu falei lá por cima, que tem a ver com essa rede de solidariedade, de confiança mútua, que existe entre as pessoas que moram na mesma localidade, que se sentem parte um dos outros e ligados àquele território. Então, por exemplo, a partir de ONGs e de instituições que trabalham em prol de combater, diminuir, né, minimizar os efeitos das desigualdades sociais, a gente consegue utilizar instrumentos de comunicação a partir da internet, por exemplo, que é um meio bem acessível do ponto de vista de manutenção econômica, mas que não é acessível a todos, mas de publicizar as demandas daquela localidade e, assim, conseguir certo apoio da própria sociedade, porque não é uma questão apenas do governo, né? Sim, a gente tem chegado até aqui, mas a gente precisa olhar para o outro, né? A gente precisa olhar para quem está aqui do nosso lado e está passando uma necessidade terrível e sequer tem condições. Álcool em gel não é acessível. Às vezes não tem saneamento básico, como é que se lava as mãos? Como é que vai ter uma imunidade tranquila se você não se alimenta bem, né? Então,
o DELIS, ele consegue promover esse desenvolvimento do capital social humano a partir desse processo de confiança mútua entre as pessoas, porque as pessoas se sentem parte, se sentem parte daquele processo, estão ligadas por raízes assim da história daquela localidade. A questão cultural une as pessoas e todo mundo quer que todo mundo esteja bem. Então, o desenvolvimento local promove esse tipo de sustentabilidade na pandemia mais do que nunca. É preciso a gente se unir, não só com quem a gente ama, mas no nosso entorno. E como é que a gente pode fazer isso, né? A gente pensando sobre desenvolvimento local, assim, de uma forma prática. Vamos comprar produtos locais, não vamos comprar em grandes redes, né? Aqui eu moro em Mangabeira, como eu falei, aqui bem pertinho da minha casa, na esquina, tem uma feirinha que funciona no final de semana. Eu só compro verdura, fruta, aqui. Por quê? Porque eu estou gerando renda e desenvolvimento, estou fazendo com que meu dinheiro possa circular no meu entorno. E, com isso, eu gero qualidade de vida, consigo me influenciar para que a gente possa minimizar a questão da violência, que é uma violência social, né? Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. Vocês, jovens, devem ter um monte de amigas e amigos que têm Instagram, que tem uma lojinha no Instagram, seja de um bazar, de roupas, ou seja, uma flora, ou que fazem arte, são ilustradores. Comprem dessas pessoas, comprem do local. E assim a gente consegue mudar a nossa realidade, né? Porque esse sistema que a gente... Tem mais uma pergunta aqui, viu, professora? Pode falar. Assim, é da Débora. Eu acredito que o trabalho dela deve girar em torno de rádios comunitárias, né? E ela colocou assim: professora, a senhora acredita que as rádios, elas têm um papel muito importante nessa difusão da informação dentro das comunidades? E em relação à comunicação e desenvolvimento local, então, como é que a gente pode utilizar esse meio de comunicação, que são as rádios, para divulgar, né, essas informações, que, como André colocou, a comunicação tem o seu caráter pedagógico, né? E a rádio é algo que chega de muito fácil acesso nas comunidades, né? Acredito que é por aí o trabalho de pesquisa de Débora. Débora, obrigada pela pergunta. As rádios têm um papel fundamental nesse processo, como Gisele falou, de educação, de conscientização da localidade, por exemplo, em relação às questões da saúde, mas também de valorização a partir da comunicação, da gente trazer para a rádio, quem vai estar na programação da rádio? Os nossos artistas, que às vezes é o nosso vizinho que tem um talento e a gente não conhece, de repente ele é um cordelista, é um poeta, é um músico, e a gente não conhece. A gente precisa criar um espaço de valorização da cultura local, para que gere e fortaleça esse nosso pertencimento, para que a gente possa se identificar e se ligar cada vez mais com aquele território, né? E a gente sabe que muitas vezes as rádios comunitárias não são desvirtuadas em seu objetivo final, que é justamente ter uma programação voltada para a localidade, para os interesses da localidade, né? Que aí é outra questão. As pessoas, a partir da rádio, se informam se, por exemplo, se vai faltar água, se vai ter missa, se vai ter culto, né? Se existe uma ONG que vai fazer doações, né? Muitas instituições religiosas, por exemplo, mantêm entrega de alimentos, sopas, né? Então, todas essas informações de utilidade pública da própria localidade são informações extremamente úteis para essa programação dessa rádio. Ao mesmo tempo, o caráter educacional pedagógico da rádio é enorme. Como é que a gente vai desenvolver esse capital humano? A gente fala em educação, e quando a gente fala em educação, a gente está falando todo tipo de educação, né? A capacitação, por exemplo, política, a gente pode fazer, e política não no sentido partidário, no sentido de organização social dentro da localidade, a rádio tem um papel fundamental.
E eu acho que é por aí. E sim, é um instrumento de comunicação. Tudo depende da forma com a qual ela é utilizada. E a comunidade precisa gerenciar essa rádio, né? A questão da autogestão é outra característica importante do desenvolvimento local. A comunidade precisa se autogerir. Como? A partir dos fóruns de desenvolvimento local. E que fóruns são esses? São aqueles formados pelos representantes de todos os segmentos da localidade, sejam religiosos, comerciantes, homens, mulheres, né? Pessoas trans, toda a diversidade da localidade precisa ter representatividade nesse fórum, para que as decisões sejam tomadas de forma democrática. A autogestão é uma característica do desenvolvimento local, é por isso que ela permite uma inovação na gestão pública, porque a partir das decisões que são tomadas nesses fóruns, as pessoas conseguem reivindicar os direitos da comunidade. Isso mesmo. Obrigada, professora Andréa. Tem uma pergunta aqui, e aí eu vou juntar as duas perguntas do Nael Viana, que ele coloca assim: a primeira é quais são as principais dificuldades para manter a economia sustentável nos dias de hoje? E a segunda, que nós podemos relacionar com a primeira, é que ele fala um pouco sobre a história de vida dele. Que ele diz que a avó dele era artesã e ela fazia panelas de barro, né? E outros utensílios, né, nesse sentido. E ele queria entender por que esse trabalho não existe mais, né? Por que esse trabalho ele se perdeu com o tempo? Quais foram os motivos que fizeram com que essa cultura ela fosse diminuindo, né? Então, Nael, muito boa a sua pergunta. Em relação a essa questão da panela de barro, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso papel enquanto comunicador também, da gente dar visibilidade a esse tipo de arte, não só artesanato, mas é arte, porque não tem coisa mais gostosa do que você comer uma comidinha quentinha, feita na panela de barro, uma feijoada, né? Então, assim, do ponto de vista gastronômico, ela traz todo tipo de a mesma importância do que qualquer outro, até muito melhor do que qualquer outro tipo de panela, né? Agora, isso depende muito de como a gente mostra esse nosso produto. E aí, as redes sociais, nesse sentido, dependendo da estratégia, por exemplo, a partir de uma estratégia comunicacional, da gente valorizar a nossa cultura do barro, da cerâmica, a gente dá a possibilidade de agregar um tipo de valor para um produto que, por exemplo, uma panela comprada no supermercado não vai ter, né? Porque ela é feita à mão, tem tudo a ver com essa questão da sustentabilidade, mas, obviamente, a gente está lidando, a gente tem todo esse processo de busca pela sustentabilidade dentro de um sistema capitalista. Então, para um sistema capitalista que, em muitos aspectos, está começando a perceber que a gente precisa mudar, porque esse padrão de consumo que a gente tem é insustentável, e acaba, muitas vezes, agregando valor a partir de um discurso que não é a realidade, mas apenas uma forma de atrair consumidores que têm uma consciência maior sobre o papel, sobre esse papel, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que esse sistema capitalista, ele gera muita coisa que a gente não muito excedente, por exemplo, em relação à alimentação, que é jogada fora, o desperdício é enorme. É aquela busca incansável que a gente vem seguindo, né? Eu falo a sociedade de uma forma geral, mediana, o cidadão médio, de que a gente precisa vencer na vida a partir da questão financeira. E o que é vencer na vida, né? Então, se a gente está destruindo o nosso meio ambiente, se a gente está consumindo mais do que a gente realmente usa, a gente sabe que para que algumas pessoas enriqueçam, outras estão empobrecendo cada vez mais, né? A gente viu notícia recente em relação à linha de pobreza, as pessoas na linha de pobreza do Brasil, que cresceu ao mesmo tempo que os bilionários brasileiros também cresceram, né? Nessa pandemia. Ou seja, alguém está tirando de alguém, né?
Então, é isso. Então, as dificuldades em relação à sustentabilidade são inúmeras, mas é um caminho que eu acho que é o único caminho para a gente. A gente precisa investir nisso, porque existe todo um movimento social em relação, por exemplo, ao veganismo, ao consumo sustentável e o consumo mais consciente, e esse é o único caminho. A gente vai para onde? A pandemia, o que está acontecendo na pandemia agora é uma prova disso, está muito mais evidente. O que a gente está destruindo tudo, e você vê quando a gente começou a parar, os animais voltaram para a cidade para ocupar seus espaços, as plantas começaram a florescer novamente, porque a gente é um animal muito tóxico ao meio ambiente, nós seres humanos, né? Então, não sei se eu respondi ou se eu viajei demais, Nael, na sua pergunta, mas parabéns pelo trabalho da sua avó, né? E você, enquanto aluno de comunicação, invista nisso, divulgue, dê publicidade a esse trabalho maravilhoso que sua avó tem, né? Porque eu mesmo gostaria de ter uma panela de barro feita à mão, né? Olha só quanto valor agregado a gente tem nesse processo. É isso. E acho que é um interessante objeto de pesquisa também, né, Andréa? Para que ele possa trabalhar. Exatamente. E é um interessante, né, porque traz a questão da geracionalidade, né, e todos os desdobramentos que isso vem a trazer com a comunicação. Nós temos uma última pergunta aqui, que é o seguinte: para o desenvolvimento local, há um parâmetro de sucesso? Então, não podia ser do professor Eudo, um negócio desse. Pois é, eu tenho até vergonha de responder, porque ele é mestre em desenvolvimento local, né? Em desenvolvimento regional. Então, assim como Gisele, eu me sinto aqui acuada. Mas o sucesso é justamente o alcance do desenvolvimento simultâneo desses capitais, né? Ou seja, o capital humano, o capital natural, o capital empresarial, que a gente chama, e o capital natural. Quando a gente consegue harmonizar isso de forma sustentável, a gente começa a perceber uma transformação na nossa localidade. A gente começa a ver que é possível, sim, entre nós mesmos. Quando eu falo entre nós, eu estou me colocando como uma atriz local, né? Como parte dessa localidade, né? A localidade que eu faço parte. Quando a gente começa a unir forças e tomar conta da nossa localidade, porque o desenvolvimento local é isso, a gente começa a pegar aquele território e pensar assim, o governo invisibiliza isso aqui, né? Sobre essa comunidade que eu falei, né, a Tiago Neri, aqui perto, muita gente, tem mais de 400 famílias morando, e nenhuma delas a maioria delas não tem acesso, acho que ainda nenhuma delas tem acesso à energia elétrica. A gente está em 2021. Tem uma comunidade enorme de pessoas aqui em Mangabeira que as pessoas não têm acesso à energia elétrica. Consequentemente, elas não têm acesso a um comprovante de residência. Como é que elas podem ter um emprego formal, né? Então, é um processo de exclusão por cima de exclusão. É uma comunidade que é invisibilizada. E qual a saída? É a gente tomar conta dessa comunidade, a gente gerenciar. E sucesso, para mim, nesse ponto, é justamente quando esse capital social, esse capital que faz essa rede, que interliga as pessoas, a partir da confiança mútua, colaborativa, vamos juntos, vamos pegar na mão e vamos cuidar do que é nosso. E assim a gente consegue transformar essa realidade. E assim, toda mudança social leva tempo, mas se a gente não começar, a gente não vai mudar. A gente vai ficar sempre à margem. E a gente vai continuar à margem, né? Mas vamos buscar qualidade de vida para a gente, já que a gente está lá, né? Toda localidade, toda comunidade tem suas regras internas, do ponto de vista ético, questão da violência, né? E assim, como num contexto social desse, a gente consegue ter um nível baixo de violência, né? Como se explica isso? A partir dessa confiança mútua entre as pessoas, né? Muitas pessoas dizem assim, pode fazer qualquer coisa, mas aqui dentro na nossa área, não, né? Então, existe toda uma relação tácita,
afetiva entre as pessoas que possibilita essa transformação. Então, para mim, sucesso é isso, desenvolver esses capitais de forma simultânea, aproveitando, né, a nossa vantagem competitiva, comparativo, o que é que a gente tem de melhor? O que é que a gente tem do ponto de vista cultural que só tem na nossa localidade? Tem um festival de teatro, então vamos investir nesse festival, vamos sentir que há o festival da nossa comunidade, e vamos mudar a partir da arte, a partir da comunicação, né? Esse é o caminho. Não sei se eu respondi. Mas eu acho que é isso. Agora, obrigada, professora Andréa. Acho que foi muito esclarecedora para todos nós. E foi legal, foi leve, né? Para mim foi um prazer. O aprendizado da gente mais significativo é esse, né? Que traz leveza, mas, sobretudo, profundidade. É aquilo que a gente acredita, né? É muito bom falar daquilo que a gente acredita. E esses conceitos de desenvolvimento local e as teorias da comunicação são conceitos que nós acreditamos como possíveis. É verdade. Né? Então, por isso, eles são um sucesso para nós, a começar de cada um de nós, né? Agora eu gostaria de passar para o professor Eudo, porque ele vai fazer o nosso sorteio, né? Então, fiquem atentos aí, vai ser maravilhoso. Número 40. Massa, foi o número 40. Agora, quem foi o número 40? Qual foi a 40ª inscrição? Bora ver? Esse é o momento do suspense, entendeu, minha gente? O momento onde estamos esperando quem vai receber, né, os 3 meses da Folha de São Paulo. Essa assinatura é uma assinatura digital, melhor, que aí não vai precisar correios, essa coisa, tá certo? 3 meses de assinatura digital. Foi a Maria Ricarte Pereira. Pronto, a Maria Ricarte Pereira. Depois coloca aqui nos comentários direitinho os dados. Pronto, essa mesmo. Foi a Maria Ricarte Pereira que ganhou, tá certo? E aí, toda segunda-feira, nós vamos ter um sorteio, certo? A próxima segunda-feira, eu não sei se vai ser a assinatura digital da Folha de São Paulo. Por isso que é importante a gente estar aqui em todos esses encontros do Cuscuz Folkcom. Agora, eu gostaria de chamar... Ela está aí, a Maria? Ela está aqui no YouTube. Cadê Maria? Né? Então, cadê? Ela está... Eu vi que a Lara comemorou. Eu não sei se a Maria está aqui. Tá? Ótimo. Então, pronto. Então, se a Maria está, ótimo. Parabéns, viu, Maria, por você ter que... Cadê ela? Ela não se manifestou, gente. Ela não falou nada aqui nos comentários. Se a Maria não tiver, a gente faz outro sorteio, tá certo? Porque o ideal era que a pessoa tivesse, né? Tá ou não? Dou-lhe uma. Tá. Vamos fazer de novo? Então tá bom. Vamos lá, Eudo. Vamos fazer de novo o sorteio para ver se... Pronto. Vai, Eudo. Faz outro sorteio pra gente. Não, Ítalo, você não pode ganhar. Deixe de onda. Esse professor Ítalo gosta do negócio, né? Vamos, quem é o próximo? Vamos lá, sorteia de novo. Número 46. Vamos ver quem é o número 46 na inscrição. O professor Eudo vai dizer para a gente aqui. Quem foi o número 46? Foi Pedro Vitor Cruz Beija. O Pedro Vitor está aqui?
Ó, a Maria, Ricardo acabou de falar, mas aí agora já rolou, Maria. Cadê o Pedro? O Pedro tá? Se o Pedro não tiver, foi, Maria perdeu. Pedro Vitor, cadê ele? Tá vendo, Maria? Nós chamamos você várias vezes. Mas terão os próximos sorteios. Então, como você teve sorte no primeiro, possivelmente você terá sorte nos outros, certo? Agora, vamos lá para o Pedro. Onde está Pedro Vitor Cruz Beija? Ele foi o ganhador, foi o número 46. Foi, perdeu, Maria, porque você não estava na hora que nós chamamos. E se Pedro não tiver também, a gente vai fazer de novo, certo? Vamos lá. Também estou achando que o povo não quer ganhar. Cadê o Pedro? Vamos fazer outro? Pedro apareceu ou não? Vamos fazer novamente? Vamos fazer o seguinte, a gente faz esse último, é o último sorteio agora, tá certo? Faz novamente, Eudo, é o último. Se não aparecer, a gente deixa só para a próxima segunda-feira. Aí, segunda-feira que vem, a gente faz 2 sorteios. Vamos lá, faz aí de novo, Eudo, sorteia de novo. Vamos nessa. Quem sabe não é o seu dia e você só está esperando para aparecer, né? Vamos lá, eu sorteio novamente. Pedro apareceu. 43. Número 43. O número 43 é Maiara Gomes Souza. Maiara tá aí? Maiara Gomes Souza. Pedro chegou depois, a gente chamou várias vezes, Pedro. Tem que aparecer na hora, a gente tem que dizer, eu, aquela gritaria, quando a pessoa ganha num sorteio, na hora, entendeu? Aí passou. E agora, número 43 é Maiara. Maiara Gomes Souza. E aí, cadê Maiara? Maiara Gomes Souza. Veja quantas vezes nós estamos chamando a sorteada número 43, Maiara Gomes Souza. Minha gente, cadê essa menina? A Lécia disse assim, gente, chama meu número que eu tô aqui e eu faço uma festa. Olha que maravilha. Cadê Maiara, gente? Tá vendo, Luan dizendo, e eu aqui querendo ganhar. Eu também acho. Vamos lá. Novamente, viu? Maiara Gomes Souza. Não tá. Vamos fazer assim? Deixa eu ver aqui. Consultar os universitários. Pronto. Agora eu vou chamar a professora Sueli, para a professora Sueli finalizar, né? Fazer o fechamento do nosso cuscuz. E aí a professora Sueli vê se ela quer fazer um novo sorteio ou não. Deixar para a próxima semana, tá bom?
Eu quero agradecer muito a vocês. Eu sou aqui de Recife, né? Não sou de João Pessoa, né? Não sou da Paraíba, mas faço parte do Grujordi e foi um prazer enorme estar com vocês nessa manhã, né? A professora Sueli agora vai fazer o fechamento do nosso dia e aí ela vai definir se ela vai fazer um novo sorteio ou se na próxima semana nós fazemos 2 sorteios, tá bom? Professora Sueli? Voltei, meus amores. Gente, tem que ser ágil, responder, eu tô aqui. Porque a gente vai fazer o outro sorteio, tá bom? O beijo eu sabia, ele me avisou que ia estar com o pai no médico, mas aí ele já estava a tempo, não respondeu, mas vamos ser mais ágil, tá bom? Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu dar as palavras finais que se tornam iniciais nesse processo, não é? Quem esteve conosco desde o começo foi agraciado com o percurso didático-pedagógico, né, da professora André e da professora Gisele, na condução, né, do tema Folkcom e o desenvolvimento. Percebam que foi colocado para a gente, e isso ficou explícito, de como a folkcomunicação ela tece conhecimentos, ao mesmo tempo que ela sai daquela via ciência e disciplinas, porque através da folcomunicação a gente abarca a antropologia, a gente abarca a economia, a gente abarca a arte, a cultura popular, o jornalismo, não é? As relações públicas, cinema. A gente tece ao mesmo tempo que abre uma fiação que dá para fazer essas outras leituras científicas e disciplinares no campo da folcomunicação. E isso ficou bem claro, né, na fala das professoras, nessa manhã maravilhosa de Cuscuz, não é, do Grujordi, dos alunos de estudo em folcomunicação e de outras disciplinas que estão aqui conosco. Eu quero dizer que no próxima segunda-feira nós vamos ter o tema Pensando a Folcomunicação na produção de pautas jornalísticas, com o mestre Ítalo Roman, que é jornalista aqui da UFPB, mestre em Extensão Rural e Desenvolvimento Local pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e é também componente do GRUJORD, Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Diversidade Cultural, aqui da nossa UFPB, do curso de Comunicação com outras universidades extra a nossa escola. Vai ser mediada pelo nosso querido colega e mestre Flávio Santana, que também é associado da rede Folkcom. Convido cada um, tá certo, que esteja aqui na próxima segunda, às 9h, porque a gente tenta ser respeitoso com o horário, né? Porque o tempo é um Deus maravilhoso e a gente tem que respeitar o tempo. Porque a gente sabe que é o nosso horário de aula. As pessoas têm outras atividades, precisam sair, como alguns colegas, alguns alunos que prestam, né, que trabalham ou que vivem com os avós, com os pais, e prestam serviços de afeto para eles, né, como um colega que chegou agora, estava com o avô numa consulta. E isso é bonito, é importante, e essa pessoa voltou para ficar aqui conosco. Isso é muito bom, isso mostra um desejo de aprendizagem, de estar conosco, e de valorizar a fala do outro, de quem se prepara para estar aqui. E nesse momento eu convido, eu não sei mexer nesse negócio aqui para fazer o sorteio, não. Vamos fazer outro sorteio. Em não havendo ou não estando a pessoa aqui, não havendo a manifestação, aí a gente guarda para a próxima segunda o jornal. Mas vamos dar outra oportunidade a essas crianças maravilhosas. Ter uma paciênciazinha com a nossa tecnologia. Isso é bom acontecer, isso é maravilhoso. Porque nada pode ser tão cronometrado, perfeito. A vida, ela extrapola os nossos objetivos e as nossas organizações. Ela passa-nos uma rasteira. Mas a gente tem que se organizar. Mas também está aberta essa possibilidade, né, de que a vida ela extrapola essa organização hermética que a gente quer ter das coisas.
por mais doloroso que seja. E a focomunicação mostra isso, né? Ela extrapola as manifestações, os discursos, a arte, a economia, a cultura popular. Ela se esmiscui na nossa vida, no cotidiano, né? Nessas manifestações artísticas. Apareceu. Vai rolar, gente. Vamos lá. Agradecer demais a vocês por essa manhã. Foi maravilhosa participar desse encontro com a professora Andréa, com a professora Sueli, com o professor Eudo, com todos vocês. Professor Ítalo, que está lá no YouTube conosco, né? Muito bom, muito bom. Vamos ver? Saiu, Eudo, o número? Eu não estou vendo o número. Está bem pequenininho. Saiu, olha. É Ana Vitória Lopes Marcelino de Souza. Ana Vitória Lopes Marcelino de Souza. Você está aí, querida? Ana Vitória Lopes Marcelino de Souza. Se a Ana não aparecer... Foi o número 7. Número 7, é Ana Vitória Lopes Marcelino de Souza. Se a Ana não aparecer, a gente guarda o sorteio e na próxima segunda faz 2. Não tem problema. Acumula. Tá bom? Ana? Oi, fofa. Ana Vitória Lopes Marcelino de Souza. Então tá. Lembrando de que vocês devem assinar a lista de presença. Sugiro que siga o perfil no Instagram do Grupo Grujorde, @Grujorde, ok? Porque lá a gente também vai publicar outras coisas que vai ter a ver e que tem a ver com a nossa disciplina Estudos em Foco e Comunicação, tá? Que faz parte das nossas atividades em concordância com o que discutimos em sala de aula e no nosso programa, não é? Eu não estou dizendo que é para seguir, eu estou sugerindo que é uma boa vocês seguirem. Agora, que devem sim assinar a lista de presença, tá certo? Porque isso aqui é o nosso encontro institucional da disciplina também Estudos em Foco e Comunicação, tá bom? Então, eu só tenho agradecimentos. Gostaria que, se a colega Andréa Karine e eu estiverem aí, apareçam em tela, por favor. Novamente agradeço a cada pessoa, tá? A cada ser humano que esteja aí com o seu semovente, com o seu gatinho, com o seu cachorro, com o seu peixinho, tá? Aos familiares que fizeram silêncio, ao filho de Gisele que quis entrar e o bichinho debreou, voltou. A Viviane já é adulto, os de André, os dois que ela tem são adultos, a minha não está aqui. Né? Mas eu agradeço de coração essa disponibilidade, né, do Grujorde, dos alunos que estão aqui, somos só gratidão. Né? Agradecemos a vocês as falas, que para mim foi uma aprendizagem enorme. E a gente não se vê falar na mídia em cidemia, procurem o que é isso. Não é uma fala recorrente imediata, pelo menos no senso comum da mídia que a gente tem acesso. E outros pontos que surgiram da fala da professora Andréa e da professora Gisele, que nos encantaram, e a gente agora vai em busca deste encantamento. Então, gratidão, tem um restinho de dia bem gostoso, e eu deixo a fala para a professora Karine, professor Eudo e Gisele se manifestarem no que desejam. Um beijo e até segunda. Aqui fico no silêncio. Gente, muito obrigada por essa manhã. A gente precisaria de mais manhãs para falar mais. Eu acabei passando batido em algumas coisas, mas teremos outras oportunidades. Muito obrigada, professora Sueli, pela generosidade. E toda a equipe do Grujorde, as meninas de RP que estão trabalhando conosco, a vocês que estão aqui assistindo. E, por favor, fiquem, ganhem presente, é bom, assistam tudinho. E, então é isso, obrigada, até segunda que vem eu estarei deste lado aqui assistindo com vocês, né? Obrigada, Gisele, professor Eudo, por todo o suporte. E é isso, uma semana maravilhosa para a gente, se cuidem, usem máscaras e fiquem em casa.
quem puder, por favor, fique em casa. Para a segunda, a gente está aqui bem. Beijo. Só deixar o nosso voto de gratidão. Cheiro grande no coração de todo mundo. Foi muito bom estar aqui. Segunda-feira estaremos todos juntos novamente. Cheiro grande.